Por volta das 12 horas e 5 minutos do dia 11 de julho de 1978, um caminhão-tanque totalmente carregado saiu de uma refinaria estatal em uma pequena cidade na região autônoma catalã de Saintes. Ele partiu para uma viagem rotineira até Puertollano, uma cidade industrial aproximadamente 6 horas de distância por estrada. O caminhão nunca chegou ao seu destino. Antes mesmo de chegar à metade do caminho, ele se tornaria a causa de um acidente que tiraria a vida de mais de 200 pessoas inocentes. O caminhão pertencia e era operado pela Saturnas Reunidas, uma empresa especializada no transporte de produtos químicos perigosos e outras mercadorias. O produto químico transportado no dia do desastre era realmente perigoso. O propileno liquefeito desse tipo é usado na fabricação de uma grande variedade de produtos, desde filmes fotográficos até recipientes para alimentos. No entanto, em sua forma bruta, é um material extremamente volátil e inflamável. O propileno normalmente é um gás, mas é armazenado sob pressão como líquido para processamento e transporte. Os relatos sobre como o incidente começou variam bastante. O caminhão, totalmente carregado com propileno líquido, estava passando pela região de Oucanar, em uma estrada relativamente pequena, quando algo deu errado. Algumas testemunhas afirmam que o caminhão derrapou e bateu, enquanto outras relatam que houve um vazamento, levando o motorista a parar e tentar resolver o problema. Não se sabe ao certo se o caminhão parou ou bateu, mas o que é certo é que o corpo principal do container se rompeu. O propileno vazou do caminhão-tanque parado e se transformou rapidamente em gás. Esse gás formou uma densa nuvem branca que, com a ajuda da brisa, pairou sobre o acampamento Los Alfaques, ali perto. O local estava lotado com cerca de 1000 veranistas naquele momento. A nuvem havia se expandido tanto que poucas pessoas presentes no acampamento conseguiam ver o caminhão parado ou identificar a origem daquela estranha nuvem. Sem saber sua origem, alguns até se aproximaram por curiosidade, talvez achando que era um fenômeno climático incomum. Enquanto a nuvem envolvia o acampamento, tentáculos de gás propileno também subiram pela estrada, chegando até uma discoteca próxima. Lá o gás encontrou uma faísca ou outra fonte de ignição. Chamas irromperam, voltando rapidamente pela nuvem até o caminhão-tanque, que explodiu com força colossal. A nuvem de gás que envolvia o acampamento se transformou em poucos instantes em uma bola de fogo. Tudo dentro de 90 metros ou 300 pés do caminhão foi destruído pela explosão. Carros derreteram, prédios foram destruídos e pessoas morreram na hora. Tudo dentro de 300 metros ou 980 pés foi devastado pelo fogo. Isso incluiu quase todo o acampamento. As vítimas foram vistas com os cabelos e roupas em chamas, fugindo para o mar na tentativa de apagar o fogo. Algumas testemunhas relatam que o próprio mar teria fervido com o calor da explosão. O calor e as chamas também causaram várias explosões secundárias. No total, 34 veículos foram destruídos. Alguns explodiram e causaram ainda mais ferimentos. Cilindros de gás de cozinha usados pelos campistas se transformaram em explosivos mortais. Logo após o incidente, começou uma operação de resgate. Moradores colocaram os feridos em carros e vans e os levaram rapidamente a hospitais próximos. Bombeiros e equipes de ambulância chegaram e começaram a tarefa impossível de fazer a triagem de centenas de pessoas gravemente feridas. No total, 140 pessoas com queimaduras graves foram transportadas para um dos 2 hospitais locais ao longo de 3 longas horas.
No dia 11 de julho de 1978, o desastre tirou a vida de 217 pessoas, embora muitas outras tenham morrido devido aos ferimentos, nas semanas e meses que se seguiram. O número final de vítimas foi de cerca de 270 mortos e 300 feridos. A tarefa de identificar todas as vítimas foi gigantesca, ainda mais complicada pelo fato de que muitos dos mortos estavam vestindo apenas trajes de banho, sem nenhum tipo de identificação consigo. O prédio dentro do acampamento onde os registros eram mantidos também havia sido completamente destruído. Embora todas as vítimas do desastre tenham sido eventualmente identificadas, em muitos casos por registros dentários, às vezes levou anos até que os restos mortais fossem devolvidos ao seu país de origem. Uma investigação revelou várias falhas nos protocolos de segurança que contribuíram para o desastre. Foi observado que o caminhão-tanque havia sido abastecido além do limite, algo que era uma prática rotineira na refinaria M-Petrol. A instalação não tinha medidor para indicar o nível do caminhão-tanque, nem desligamento automático para evitar abastecimento excessivo. Nos meses que antecederam o desastre, muitos caminhões-tanque que saíam da instalação estavam perigosamente sobrecarregados. O caminhão-tanque também não tinha válvulas de alívio de pressão de emergência. Antes, isso o impediria de transportar materiais inflamáveis, mas as regras haviam sido flexibilizadas e as válvulas de alívio de pressão não eram mais exigidas. No momento do desastre, a ausência de válvulas de alívio de pressão foi agravada por fragilidades no casco do tanque. Uma análise detalhada revelou que ele havia sido usado anteriormente para transportar substâncias corrosivas, o que enfraqueceu muito a integridade estrutural das paredes do tanque. Embora um recipiente sem danos e com válvulas de alívio de pressão ainda pudesse eventualmente explodir, provavelmente teria permanecido intacto tempo suficiente para que a área imediata ao redor fosse evacuada. Saturnas Reunidas aceitou a responsabilidade pelo desastre e assumiu a culpa por todas essas falhas. Mas houve um ponto em que houve alguma disputa. Os motoristas relataram que eram rotineiramente instruídos a evitar o uso da rodovia, preferindo estradas menores que passavam por áreas densamente povoadas. O motivo? Para evitar que a empresa tivesse que reembolsá-los pelo pedágio da rodovia. Saturnas Reunidas insistiu que o trajeto escolhido era totalmente decisão dos motoristas e nenhuma conclusão oficial foi alcançada. No final, 4 funcionários das Saturnas Reunidas foram condenados à prisão por negligência grave. Essas foram penas relativamente curtas e, em todos os casos, foram anuladas em menos de 1 ano. Uma indenização de cerca de 13 milhões de euros, ou 158 milhões de dólares, foi paga às vítimas, valor suficiente para encerrar todos os processos civis contra a empresa. Ao longo dos meses e anos que se seguiram à tragédia, muitas mudanças foram feitas nas regulamentações relacionadas ao transporte de cargas perigosas. O mais notável foi que ficou proibido transportar cargas perigosas por áreas povoadas quando havia uma rota alternativa disponível. O acampamento Los Alfaques foi reconstruído. A proprietária observa que ainda está traumatizada pelos acontecimentos de 11 de julho de 1978, mas que não há maior conforto para ela do que receber turistas no acampamento, incluindo várias famílias que sobreviveram ao desastre e escolheram voltar ano após ano. Embora o local esteja para sempre assombrado pelo espectro da explosão, a paisagem irá se recuperar e memórias melhores do que as daquele dia sombrio serão criadas ali por muitos anos.